Eduardo Bolsonaro, embaixador, esse é mais um vídeo da TV Coiote, e lembre-se que se você gosta muito do trabalho do canal, você pode contribuir virando um membro. Para isso basta clicar em Seja Membro aqui embaixo, e você pode escolher entre vários valores diferentes, começando com R$ 7,99, depois R$ 19,99, para dar um apoio financeiro mensal para os trabalhos da TV Coiote. É bom lembrar que todos os meses eu atualizo numa média de 3 vezes na aba Comunidade os valores totais arrecadados, para trazer uma transparência maior sobre quanto o canal está recebendo e, claro, para vocês verem como isso pode refletir na melhora da qualidade técnica dos vídeos, por exemplo. Bom, gente, vamos lá, porque a grande polêmica da última semana, que eu acabei não tratando aqui, é o anúncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ia anunciar o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Bom, o anúncio do Bolsonaro se deu no dia 11 de julho, na última quinta-feira, está completando uma semana hoje, e a embaixada brasileira nos Estados Unidos está sem nenhum nome desde o mês de abril, quando o diplomata Sérgio Amaral foi afastado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? O Sérgio Amaral ele passou a ocupar um cargo do Itamaraty no escritório de São Paulo. Bom, e a necessidade para que você possa virar um embaixador, a necessidade primeira é que você tenha 35 anos de idade. Não foi à toa que o Jair Bolsonaro fez esse anúncio na quinta-feira de 11 de julho. Na quarta, dia 10, Eduardo completou esses 35 anos. Bom, gente, ele foi o deputado federal mais votado do país. Além de ser filho do presidente da República, ele fez 1,8 milhões de votos pelo estado de São Paulo. Ele foi essencial aí para o PSL conseguir puxar um número maior de deputados no estado. E tá bem claro por parte do Jair Bolsonaro, do Ernesto e de outras figuras bastante relevantes do governo, incluindo o porta-voz, o Rego Barros, que você não tem nenhum plano B. O Eduardo deve ser o embaixador, não teve ainda o anúncio oficial por parte do Jair Bolsonaro, e isso levanta várias dúvidas. Primeiro, é nepotismo? Segundo, como que normalmente funciona a indicação de um embaixador? Terceiro, o que faz um embaixador e o que no geral é exigido dele? Bom, vamos entender tudo isso com um pouco mais de calma. Só, obviamente, fazer uma breve biografia do Eduardo do ponto de vista aí profissional. É o segundo mandato dele como deputado federal. O primeiro começou em 2014. Ele é presidente do PSL em São Paulo, onde substituiu o Major Olímpio, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ. Ele se formou aí em meados de 2008, se eu não me engano. Ele fez intercâmbio entre 2004 e 2005, em paralelo à faculdade, nos Estados Unidos, inclusive. Também chegou aí para Coimbra, em Portugal. Ele foi escrivão da Polícia Federal em Rondônia no ano de 2010. E depois exerceu esse mesmo cargo de escrivão na PF em Guarulhos, São Paulo, na capital paulista, São Paulo capital, e também na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde o Jair Bolsonaro tem uma casa. Bom, ele tem uma relação extremamente próxima e sólida com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, inclusive, comentou já no período eleitoral que recusaria um cargo de ministro, que era uma coisa que vinha sendo aventada, mas que ele aceitaria, por exemplo, virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Disse: eu não quero, mas eu aceitaria. Então essa proximidade com o Olavo, ela com certeza corroborou muito para essa decisão, e claro, uma anuência por parte do ministro de RI, né, o Ernesto Araújo. Um olavista roxo não é segredo para ninguém. Bom, e o Eduardo tem uma relação consolidada com figuras de relevância nos Estados Unidos. Um exemplo é o Steve Bannon, que é o ex-estrategista da campanha do Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro é muito próximo do Steve Bannon, e o Steve Bannon lidera aí um grande movimento, né, um pouco mais informal, mas um movimento de direita no mundo, e o Eduardo é basicamente o representante disso na América do Sul. Existe então uma certa proximidade, não à toa ele participou da reunião com o Donald Trump dentro da Casa Branca, né, quando o Bolsonaro fez a visita para Washington. Qual é o procedimento normal para que alguém vire embaixador do Brasil? Primeiro, indicação pelo presidente da República. O presidente da República, ele é, querendo ou não, o máximo chefe das relações exteriores do país, acima do ministro. Depois da indicação do presidente da República, você não tem nenhuma regra muito específica além daqueles
35 anos. É possível sim que o presidente indique nomes fora do Itamaraty, nomes que não têm formação na área da diplomacia. Um dos casos mais ilustres foi quando o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, nomeou o ex-presidente, antecessor dele, o Itamar Franco, como embaixador em Portugal e na Itália. Não existe regra, são 35 anos e é necessário que você tenha apenas a indicação do presidente. Só que existem ritos que habitualmente você costuma seguir. O presidente ele costuma indicar alguém que vem do Itamaraty e que segue aí algumas coisas em específico. A gente pode classificar isso razoavelmente como uma tradição bastante consolidada. Então, primeiro, o diplomata ele sai do Instituto Rio Branco, que é o local de formação do Ministério de Relações Exteriores. Se formando no Instituto Rio Branco, ele costuma passar por vários cargos antes de ser indicado. Ele ocupa o cargo de terceiro secretário, segundo secretário, depois primeiro secretário, depois ele vira conselheiro, depois de conselheiro ele vira ministro de segunda e primeira classe, ele pode ir para ministro de segunda classe e para ministro de primeira depois, ou ele pode já como ministro de segunda classe, aí sim, ser indicado embaixador. Gente, são 6 cargos que ele passa basicamente para poder virar um embaixador, o cargo mais importante da representatividade de um país em um outro país do exterior. E no caso específico dos Estados Unidos, é a embaixada mais importante do Brasil. A gente está falando aí da grande potência econômica mundial, potência econômica e política, inclusive. Então, você tem como hábito também, depois que ele passa por toda essa burocracia, vamos dizer assim, por toda essa formação, de que ele assuma primeiro uma embaixada de um país menor e possa, com o tempo, ir indo para países maiores e mais relevantes e protagonistas nas estratégias de política internacional. O Eduardo vai direto para a embaixada dos Estados Unidos sem passar por esse trâmite e sem também ter ocupado um cargo numa menor. Isso foi oriundo de muitas críticas e vocês vão entender porque eu tô comentando sobre isso mais em diante. Bom, no caso específico da Embaixada dos Estados Unidos, desde 1980, todos os embaixadores seguiram basicamente esse rito. Vieram de dentro do Itamaraty. Tinham formação como diplomata. Diferente do caso do Itamar Franco, por exemplo, quando foi indicado pelo FHC para Itália e Portugal. No caso dos Estados Unidos, não. O presidente indica os 35 anos. E aí tem um detalhe que é bastante relevante. O candidato, o escolhido, ele é sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Depois, ele é submetido a uma votação dentro da comissão, onde tem que ter maioria dos votos para poder ser escolhido. Depois da comissão, o nome vai para plenário no Senado. E aí os 81 senadores se reúnem e decidem. Ele pode ou não pode ocupar este cargo. E podem fazer aí uma série de avaliações, se ele tem condição técnica, se ele tem condição moral e por aí vai. Como tudo que envolve o Congresso, que acaba pesando de verdade é a capacidade de articulação política do governo, é a aprovação do governo e por aí vai. Então ele tem que ter maioria dos 81 votos do plenário. São 2 votações, comissão e plenário. Ao que tudo indica, e o governo principalmente vem transmitindo essa ideia, não haverão grandes dificuldades para que o Eduardo seja aprovado nessa parte do processo. Você tem aí o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado. Ele disse que é certeira a aprovação. O Eduardo, inclusive, ocupando o cargo aí de presidente da Comissão de Relações Exteriores. O governo mantém uma relação boa, pelo menos diplomática, com o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, e por aí vai. Davi Alcolumbre também aí tem um papel relevantíssimo, muito relevante nessa articulação toda. O padrão é que o Senado aceite. É que nem ministro do STF, o presidente indica, o Senado costuma aceitar. Assim como se segue um padrão, se segue um rito muito normal de que o indicado passe por todo esse procedimento no Itamaraty. Existe esse consenso, esse companheirismo, talvez a gente possa descrever assim. Mas existem casos em que isso não funciona. O caso principal foi em 2015, o mais recente, em que o Guilherme Patriota, ele foi barrado pelo Senado, ele tinha sido indicado pela Dilma Rousseff como embaixador dos Estados Unidos. Então,
num cenário pré-impeachment, numa situação terrível da Dilma com o Congresso. A Dilma se reelege em 2014, quase empatada com o Aécio, e já chega com o Congresso aprovando uma série de pautas bombas, um cenário de economia em derrocada pesada. Então, aquele momento todo levou a essa recusa. Ok, presidente indica, alguém com mais de 35 anos, passa pelo Senado, de praxe se aceita, já aconteceu de não aceitarem, e depois você tem mais um procedimento um pouco burocrático, e esse é menos arriscado no caso do Eduardo Bolsonaro em específico. A Convenção de Viena estabeleceu que é necessário que a pessoa indicada conte com o apoio e o acordo, o comum acordo por parte do Estado receptor, no caso o governo dos Estados Unidos. E existe um procedimento para isso chamado pedido de agreement. É uma consulta feita ao país. Então é enviado aí um breve relatório sobre o motivo da escolha, sobre a biografia dela, e aí o governo do outro país pode aceitar ou recusar. Tudo costuma ser sigiloso justamente para evitar. Você nem fala quem que foi indicado. Você costuma fazer isso em sigilo. E falando em sigilo, a votação na comissão e a votação em plenário do Senado também são sigilosas. O senador pode manifestar seu voto, mas o resultado não aparece em painel. Ele pode mentir, por exemplo. É bom lembrar disso. Bom, voltando. Justamente para que, se o outro país se recusar, você evita um constrangimento. Um constrangimento para a pessoa que não foi aceita, porque ela pode passar por uma certa humilhação, e um constrangimento para a relação bilateral entre os dois países. Para não ficar chato com o Bolsonaro, não ficar chato com o Trump, e não ficar chato entre os dois. Nesse caso, não foi aberta essa questão de sigilo. Se for recusado pelo governo dos Estados Unidos, a gente vai ficar sabendo. Bom, o Ministério de Relações Exteriores, segundo o ministro Ernesto Araújo, já tem pronta a carta de agreement do Eduardo Bolsonaro. Ela vai ser enviada para os Estados Unidos assim que você tiver o anúncio oficial por parte do presidente da República. Ele falou, deixou bem claro, mas ainda não bateu o martelo, não deu a canetada. E aí, a partir disso, dando-se aí a relação razoavelmente próxima entre Bolsonaro e Trump, o Bolsonaro foi lá, teve boas reuniões, eles não se falam mensalmente, mas existe uma proximidade, inclusive do ponto de vista ideológico. A tendência é que você tenha essa aceitação. Tudo indica que terá, até mais do que no Senado. Tem que ter as duas. No Senado existe aí uma certeza por parte do governo, mas muita gente vê com incerteza. Bom, gente, o papel do embaixador não precisa nem falar o quão relevante ele é. Ele é a pessoa mais importante na representação do país, no caso do Brasil, num país do exterior, e no caso os Estados Unidos. Então, o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos é de lavada o principal cargo de embaixador e um dos principais cargos dentro do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Ele tem aí a responsabilidade de atrair investimentos, do ponto de vista econômico, principalmente falando, fechar uma série de acordos e, claro, também dar uma assistência aos brasileiros que vivem no exterior. Garantir aí uma série de coisas para os brasileiros que moram nos Estados Unidos e também, em várias coisas, fechar acordos, como facilitar, por exemplo, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, reduzir a burocracia de visto. Tudo isso passa diretamente pelo embaixador. Obviamente, ele não pode fechar um acordo econômico sozinho, tem a tutela do presidente, por aí vai, mas existe aí uma autonomia bastante relevante. Para vocês terem um parâmetro mundial do tamanho que envolve aí o Itamaraty, a gente tem no exterior o Brasil 139 embaixadas, 52 consulados gerais, 11 consulados, 8 vice-consulados, 12 missões ou delegações e 3 escritórios. Então, gente, esse é o procedimento. Existe aí a coisa mais normal e existe a coisa que é possível, que é você indicar alguém que não passou por toda aquela questão de ocupar 6 cargos diferentes e depois ir para uma embaixada pequena, ser formado no Instituto Rio Branco. E você tem um caso específico que envolve um fato. Eduardo Bolsonaro, sobrenome do presidente, filho do presidente da República. E aí muita gente faz a ligação aí com a questão do nepotismo, né? Nepotismo é quando você favorece um parente no poder público. Clássico, se um deputado contrata aí como assessor o filho dele. Isso às vezes é configurado como nepotismo. Ou se então você tem aí um ministro contratando um parente de até terceiro grau, porque
Ó, a gente não tem lei contra o nepotismo, mas a gente tem aí uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13 de 2018 no STF, e também o decreto 7.203 de 2010, que nomeiam e explicam o que é nepotismo e barram esse acontecimento. Primeiro, você não pode nomear parentes de até terceiro grau em uma relação de subordinação para cargos de comissão, confiança ou para o exercício de função gratificada. E aí entra uma polêmica muito grande. Muita gente defende que neste caso em específico você não tem um caso de nepotismo, porque o cargo para o qual o Eduardo está sendo indicado é um cargo de natureza política. Isso não é questionado por ninguém. O que alguns questionam é até que ponto a decisão do STF, aquela súmula vinculante, e também o decreto 7.203 de 2010, permitem que no caso de o cargo ser político, que a coisa não seja configurada como nepotismo. Bom, isso já foi discutido também. A segunda turma do STF, ela já chegou a declarar que permite sim cargos... Gente, eu coloquei 2018, a decisão do STF é de 2008, tá? Que permite sim que cargos políticos tenham a indicação de um parente. O ministro Celso de Mello, inclusive no seu voto naquele momento, ele declarou isso, ó. Desde que não se configure hipóteses de fraude à lei ou haja ausência de evidências de qualificação técnica ou idoneidade moral para o desempenho da função. Então, em outros momentos isso também foi debatido de forma bastante intensa. Então seria assim, olha, um ministro não pode indicar ninguém que é parente. O presidente não pode indicar ninguém que é parente para um cargo de segundo escalão. Mas um cargo político de primeiro escalão, como um ministério, ele pode. Então, se o Bolsonaro quiser indicar o Carlos como ministro da Educação, ele pode, seguindo aí a linha do voto do Celso de Mello, levando em consideração suposição de que ele teria aí qualificação técnica para o cargo e idoneidade moral para exercício dele. Então, gente, isso vai sim gerar confusão. O ministro Marco Aurélio Mello já disse que ele considera um caso de nepotismo. Isso deve ser levado ao Supremo Tribunal Federal. E sim, Eduardo deve ser indicado e, ao que tudo indica, é muito provável que ele seja aprovado. A gente pode observar aí alguma surpresa, mas é muito provável que seja. A questão é o que vem depois. E aí a gente vai ter uma questão bem delicada. E não é delicada, é delicada ao governo, mas é muito mais delicada para a relação STF e Congresso. Porque se Eduardo for indicado, ele vai ter tido o nome aprovado pelo Congresso, pelo Senado Federal. Tendo o nome aprovado pelo Senado Federal, o STF barrar sobre algum pedido, pode ser, por exemplo, quem sempre faz esses pedidos, a Rede da Marina Silva, faz um pedido para que seja barrado porque é nepotismo. Pode criar um conflito e algo desagradável entre STF e Congresso Nacional. Era uma coisa que estava acontecendo com muita frequência há algum tempo atrás. Nos últimos meses a gente observou, pelo menos publicamente, uma apaziguada nessas relações desses dois poderes diferentes. De qualquer forma, tem muita coisa pela frente, vai ter muita coisa quando tiver o anúncio oficial, vai ter muita repercussão. E a gente vai continuar acompanhando. Então, por isso, lembre de se inscrever no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo. Se já é inscrito, lembre de ativar o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. E se você é fanático pela TV Coiote, tem condições, você pode colaborar também financeiramente, se tornando um membro. Clique em Seja Membro também aqui embaixo do lado do inscrever-se. Se você está usando o aparelho da Apple, o link tá na descrição, não aparece o botãozinho do Seja Membro, tá? Abração e até a próxima!